Olá, seja bem-vindo às nossas conversas sobre epistemologia. Eu sou José Carlos Rotem. Eu sou o Flávio Caetano da Silva. Hoje nós vamos conversar sobre a ciência normal, a normalidade da ciência. Flávio, por favor, me diga, a ciência é normal, Flávio? Ou só eu que sou normal? Olha, Zé Carlos, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Você me pegou agora pensando no seguinte: sabe aquele ditado que diz que de pertinho ninguém é normal? Eu estou desconfiado que nem a ciência de pertinho ela é normal, não. Mas vamos conversar sobre isso, pode ser? Pode ser, Flávio. Eu estava. Pois não, fala. No fundo, para ver se, como você disse, se de pertinho ninguém é normal, né? E a ciência, quem sabe, não é normal. Então vamos olhar ela bem de pertinho aí, né? Assim, Vamos. de pertinho. Opa, já deu um sotaquinho caipira aqui, né? De Olha lá. pertinho, Flávio, o que a gente poderia falar dessa normalidade ou não normalidade? Sabe, a primeira coisa que eu falaria para a gente aumentar a lupa e enxergar a ciência mais de perto é Ok. perguntar uma coisa que eu sempre queria entender. Tem tanta pesquisa, tanto cientista, tanto laboratório, tanto conhecimento sendo produzido, mas parece, sabe, ter uma certa desconfiança com relação ao seguinte: afinal, quem é que decide o que vai estudar? O cientista, como é que ele decide o que ele vai estudar? E essa é uma primeira pista que eu queria perseguir para a gente pensar essa questão da normalidade da ciência. Primeiro que a gente precisa entender a ciência dentro do chamado campo científico. E nesse campo científico, ele é um campo mesmo, um campo de batalha, um campo de luta intelectual, um campo de confronto, de conflitos, de tensões. E dentro desse campo, diversas teorias se debatem entre si, né? Os teóricos afiliados a essa vertente teórica ou aquela, ou ainda uma outra, eles se debatem ou não, ou eles escolhem os debates que eles querem entrar, enfim. E eu fiquei pensando, quando alguma coisa é supostamente, eu vou colocar entre aspas, descoberto, que na minha leitura propriamente é mais inventado do que descoberto, mas vamos lá. Quando se diz que alguma coisa é descoberta, será que o sujeito estava com o binóculo científico dele assim, atento para o mundo da realidade, e aí, de repente, ele viu algo escondido e ali falou: ah, aqui tem uma descoberta. Eu fico pensando, mas é muito rasa essa explicação, chega a ser infantil. Sabe por quê? Você não acha, Zé Carlos, que pensar o cientista, qualquer área da ciência, nas ciências físicas e biológicas, nas ciências exatas ou nas ciências humanas, como um sujeito que está à espreita de uma verdade que vai pular na frente de alguém, como se ele fosse um jornalista, sabe? Procurando um furo de reportagem. Você não acha que é meio estranha essa ideia? Concordo, Flávio. E até assim, pensando um pouco que a gente comentou em outros vídeos, de que a ideia de que a teoria ela é uma forma da gente ajuda a gente ver a realidade, né? Uhum. Então, Pois é. então, quem sabe esse binóculo aí que você falou é a teoria, né? Pois é. E daí, assim, vê assim, se a teoria é o binóculo, e como você me falou aí, tem no campo, a gente tem diversas teorias discutindo, brigando entre elas, então quer dizer que a gente tem binóculos diferentes. Isso. Essa ideia é boa. E daí esses binóculos diferentes, a gente vai ver realidades diferentes?
Então, vamos pensar essa primeira conclusão que seria mais ou menos óbvia, né? Eu tenho uma certa cisma com coisas que são óbvias. Uhum. Ou seja, a coisa que está ali para ser vista do jeito que ela é na sua essência. Eu tenho uma certa cisma com a obviedade. Eu até costumo dizer que o óbvio mesmo não existe. Mas, enfim, seria tranquilo, vamos dizer assim, essa expressão seria até aconselhável a gente imaginar que cada uma das teorias seria essa lente, né, esse binóculo. E na hora de você, vamos dizer, comprar o seu binóculo, né, de você adquirir um binóculo, de você falar, eu quero esse binóculo e não aquele, né? Ou seja, metaforicamente, você estaria fazendo adesão a essa teoria e não aquela, né, e tal. Que critérios você utilizaria para escolher um binóculo ou outro, uma teoria ou outra, né? Porque Olha, provavelmente a formação escolar da gente, né, o processo de formação, a escolarização da gente, desde que éramos mais crianças, né, até agora, nos levou como uma espécie do leito de um rio que desembocou num lugar. Não tinha como desembocar em outro, né? O rio não, ele não vai dizer para as margens, olha, não vou por aí, hoje eu vou por outro lugar. Ele vai seguir as margens e vai sair lá onde elas terminam, a desembocadura do rio. Mais ou menos com a formação também, que é essa trajetória, né? Aliás, é a própria ideia de currículo, né? Lá entre os romanos antigos, lá e tal, o currículo, né? Que era justamente o percurso que ele tinha que desenvolver na prova, né, física que ele ia participar. Pois bem, quando a gente escolhe ou é levado a escolher determinada teoria, a gente meio que compra o pacote completo, né? É tudo mais ou menos dentro da mesma caixa, vamos dizer assim, né? De embrulho. E quando a gente abre o embrulho, a gente vê ali que ali tem conceitos, ali tem coisas que são inquestionáveis, de certa forma, de acordo com aquela matriz teórica, né? Enfim, que ali tem até mesmo os autores que são mais reconhecidos dentro do campo científico, porque, como eu coloquei, é um jogo de forças, né? Então, só que quando a gente para pensar nisso aí, e a gente está, como na epistemologia, sendo convidado a pensar o que é que a gente está fazendo quando diz que está fazendo ciência, ou quando está fazendo pesquisa, né? A gente começa a pensar o que é rigor científico, o que é permitido, o que não é, que conceitos, que autores, e por aí vai. Isso significa o quê? Significam escolhas. Mas, até onde eu entendo, as escolhas têm, inegavelmente, alguma dimensão subjetiva. uhum. Então a gente tem que nós temos que escolher, né? Às vezes eu até penso assim, Flávio, como se a visão lá, se a ciência ela ajuda a ver melhor as coisas, será que eu não posso usar vários óculos ao mesmo tempo? Já Né? Assim, então, pensou, então? Ou assim, eu estou olhando com um óculos ou com um binóculo e tal, e falo, deixa eu experimentar esse outro. E agora aquele outro, e aquele outro, e aquele outro. A gente poderia perguntar, será que eu vou ver a mesma coisa com cada um deles? Utilizando o binóculo como uma metáfora da teoria? eu tenho a impressão que não, Flávio. Assim, Por quê? porque como cada um deles, eles têm alguns pressupostos que são diferentes, cada um deles vai me falar que a realidade é uma coisa, um diz que a realidade é algo, e a outra diz que não é. Por exemplo, assim, se eu pegar o Durkheim, agora me falhou o nome do autor, mas vamos lá, daqui a pouquinho eu me lembro que a sociedade ela é todo um equilíbrio. Durkheim. Durkheim, isso mesmo, né? Isso. Então a sociedade ela é toda em equilíbrio. Então ela só tem sentido, por exemplo,
O lixeiro ele é tão importante como o engenheiro, porque se não tiver o lixeiro, quem vai recolher o lixo, né? Então, nós vivemos numa plena harmonia. E quanto mais divisões de cargos, né? E de funções, melhor nós teremos a sociedade. Então, uma sociedade perfeita é onde nós temos uma grande desigualdade, um grande equilíbrio. Mas se for lá pegar o óculos do marxismo, ele vai apontar, peraí, essa divisão de cargos não é só uma de funções. É claro que você precisa de funções diferentes, mas, ou, às vezes, a gente faz coisas diferentes, mas isso aí está representando que alguns vão explorar o trabalho do outro. O lixeiro, ele podemos reconhecer a importância de coletar o lixo, mas ele socialmente é uma pessoa desvalorizada, porque ele vai ter que receber um salário muito mais baixo do que o coisa. Opa, então eu estou olhando com dois óculos, né? E eu estou vendo realidades diferentes, olhando pela mesma janela que eu estou olhando aqui de casa, né? Eu vejo realidades diferentes, porque ele partem de princípios diferentes, né? Isso. A paisagem muda, né? Mas é isso que eu sempre penso, sabe? Já ouvi falar e eu admiti que é provável, Zé Carlos. É o que se fala, por exemplo, sobre o tal do ponto de vista. O que é o ponto de vista? É simples. Simples, né? E não quer dizer que é fácil, mas é assim, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Você muda o ponto, você muda a vista. Uhum. Então, se a gente muda o ponto, né, a gente está olhando a partir do local que a gente vê, da nossa subjetividade, e a subjetividade não é minha aqui, eu, indivíduo, né? Assim, a subjetividade é algo também construída socialmente, né? Socialmente, justamente. Coletivo, né? Que nem, E aí essas teorias, elas ficam meio concorrendo. E às vezes, né, eu até estava pensando aqui, a hora que eu estava falando, né, a gente poderia, quem sabe, eu pegar meu óculos aqui, colocar nessa lente aqui a lente marxista, e nessa aqui a lente do Durkheim, né? Então, eu vou enxergar aqui a realidade, né? O que vai acontecer? A imagem vai embaralhar, né? Eu não vou conseguir enxergar, né, assim, o meu cérebro pode ser que ele até faça algum ajuste, né, e depois lá eu consigo até fazer a minha tese, né, com esse óculos, meio coisa, porque o cérebro ele se adaptou tal, mas vai dar um famoso Frankenstein, né, um monstro, né? Acho que a tese vai ficar meio vesga, né, porque... Ela vai olhar para um lado, mas está chegando para o outro, né, e aí... Vai fazer afirmações meio contraditórias e tal. Bom, mas você sabe que você me fez pensar uma coisa? O quê? É sobre a tal da normalidade. Acho que a gente podia dizer que a normalidade é o binóculo. Ou o óculos, como queira. Sabe por quê? Porque o óculos não foi feito para você pôr no rosto e enxergar o óculos. Não é? Se você enxergar o óculos, ele está sujo, ele está arriscado, ele não está funcionando direito, correto? A mesma coisa o binóculo, né? Se você tiver que ficar prestando atenção no binóculo, é porque você não está enxergando através dele. Não é para você ver o instrumento que está na frente dos seus olhos, mesmo nos olhos da mente, né? Se você lê um texto na perspectiva marxista, você vê uma coisa. Se você lê o mesmo texto numa perspectiva, né, pós-estruturalista, você vê outra coisa. Então, o que acontece, provavelmente? A gente, de tanto usar aquele óculos, de tanto usar aquele binóculo, a gente acaba entendendo que aquilo que a gente vê e além de ser, é normal. Ou seja, cumpre determinadas normas. E para piorar a situação, como aquilo que eu enxergo e aquilo que é normal, né? Daí para virar natural é um passo muito curto.
né? Mas o pior, além de ele ser visto como como aquilo que é, e que é normal, e que depois pode se tornar natural, eu perco, ao longo desse processo, né, a perspectiva justamente de que aquele binóculo é só isso, uma perspectiva. Eu passo a enxergar, eu não passo a ver mais como perspectiva. Eu passo a ver como aquilo que é. De certa forma, né, a gente poderia até dizer assim, né? Quando eu estou aqui, pegando meu exemplo do óculos, né? Cadê você, Flávio? Cadê você e tal? Então, quando a gente está olhando a realidade, né? A gente não vai tateando, né? Então, quando a gente vai lá no oculista, né? Você vai naquela tortura, né? Eu acho tortura ir no oculista, porque eu sinto um medo danado de eu dar a informação errada para ele, né? Porque daí ele fica, não sei quem não usa óculos, né? Nunca foi no oculista, funciona assim, né? Você senta lá e ele põe o teu óculos. Ele põe lá. Daí ele põe uma lente. Daí ele pergunta: você está enxergando? Meu Deus, será que eu estou chegando direito, né? Daí ele muda, daí fica tudo escuro, tudo nublado. É engraçado, ele faz assim, ele mexe o botãozinho lá, né? Então parece que dá. Então, eu acho que essa fase aí quando você está lá no oculista, né, no oftalmo, né, no oculista é coisa de... Vamos pensar que os alunos vão pensar que eu tenho mais de 50 anos, assim, né? Ou que você é do século passado, coitado. Ou que eu sou do milênio passado. Então, no oftalmo, lá no oftalmo, né, ele vai mexendo. Então, ali seria, no momento, que a gente podia dizer, uma ciência que ainda não está constituída. Porque está testando lentes. Essa funciona, esse conceito funciona, esse outro princípio está certo, essa outra forma de experimentar está correta. Daí eu fui lá, chegou uma hora, ele acertou o óculos, né? Então, perfeito, ele mandou fazer. Então, agora eu olho tudo bonitinho, tá que legal, não tem nenhum problema. Então, eu estou conseguindo resolver os problemas. Então, esse óculos, para mim, ele é da ciência normal, ou, quer dizer assim, ele é a ciência normal, porque eu estou conseguindo, com ele, enxergar, e todo mundo que vive na mesma sociedade que eu, ali, acha que esse óculos é o legal. Essa lente é legal para olhar a realidade. Isso. Daí a ideia de que o normal é muito próximo, digamos assim, um passo muito curto para o natural. E não é natural. Não tem nada de natural. Vamos pegar o exemplo seu, de você lá no consultório do oftalmo, ele mexe lá, muda a lente, muda para cá um pouquinho. Inclusive, eu já me peguei pensando, será que eu estou enxergando melhor? Porque ele fala, essa tá boa ou estava melhor a anterior? Aí ele passa duas e fala, ou essa aqui. Eu já me peguei confuso, eu já não sei nem o que eu estou enxergando melhor. É esse receio de falar, meu Deus do céu, a hora que eu falar, é essa aí, eu temo que ele vai prescrever uma lente, eu vou lá na ótica, vou mandar fazer o óculos, com aquela medida que ele prescreveu, mas sem a certeza de que se eu estava enxergando melhor com essa ou com aquela. Agora, o detalhe que eu queria chamar a atenção, ele muda aquele negócio lá das lentes que ele tem, mas todas as lentes que ele tem lá são da mesma máquina. Uhum. Ele não muda de máquina. E na metáfora que nós estamos fazendo aqui, isso é importante. Porque tem algo no olhar da teoria que não muda. Uhum. Daí, talvez, a ideia da chamada ciência normal. Tem algo, a gente muda uma coisa ou outra, ajusta um conceito ou outro, né, os teóricos, né, os cientistas e tal,
aproxima mais, distancia mais daqui ou dali, faz alguns vínculos, desfaz outros vínculos e tal, mas parece que tem uma espécie de núcleo duro ali que não sai do lugar, né? Uhum. Sabe? E essas coisas ficam meio que, assim, orbitando em volta, né, daquele núcleo, né? Você muda, como ele faz? Muda uma lente ou outra e tal, mas a máquina é a mesma. Então, você está querendo me dizer que a máquina são os princípios que ninguém discute dentro daquele campo. Daquela Daquela teoria. teoria. Ou como o Thomas Kuhn vai falar, né, do paradigma, né? Isso, Ninguém discute aquilo. isso. Daí, só a partir daquela máquina, você vai fazendo ajustes para Exato. acertar, né? Simplesmente isso. E aquilo que está lá, a maquininha está boa. Daí, se alguém vem dizer que aquela máquina não é boa, Há uma tendência geral de recusar, dizer, não, viu? O que você sabe dessa máquina? Eu li o manual dela, achei que não é bom. Pá, fala sério, você vai ter que fazer um esforço maior para me convencer. O manual, em geral, é dado para ser escrito por cara que tem menos o que fazer lá dentro da fábrica que construiu a máquina. Mas vamos lá, vamos pensar outra coisa. Mas aquela diferença entre uma lente e outra, tá bom. Vamos, então, sugerir para o fabricante que ele melhore a distância, deixe mais clara a distância que diferencia uma lente da outra, mas não me mexe na máquina. Entende? Então, há sempre uma espécie de intenção de preservar aquilo que todo mundo dentro daquele campo científico, né? Ou que os grandes, aspas, donos do campo falam que tem coisas que não é para mexer. Sabe? A impressão que dá é um pouco essa, né? uhum. Que os donos do campo, né? O campo lá é um termo do Bourdieu, né? Um Estamos termo tratando do um pouco do Bourdieu, Bourdieu, né? né? Que é a É verdade. Que esses que são os donos do campo, né? De certa forma, eles são os mais experientes, né? De certa forma, sim. Que é difícil a gente combater por exemplo, o cientista novo que descobriu algo totalmente Inusitado. inusitado, tal, porque aquele que está o mais velho, ele tem toda uma experiência que efetivamente o mais novo não tem, né? Daí ele, de certa forma, vai controlando isso. E também que, assim, nem todo dia as pessoas conseguem fazer grandes invenções paradigmáticas, né? Trocar Pois óculos. é. Que às vezes até aquele que está novo, ele está errando mesmo, porque às vezes ele não soube usar a teoria de forma correta e chegou a resultados equivocados. Ele não soube usar, ele não soube escolher a lente direitinho, né? E por isso ele errou, né? Então Agora, por outro lado, sabe o que me ocorreu, Zé, enquanto você dizia isso? Me ocorreu o seguinte, olha, são dois riscos na tal da ciência normal. O novato que não sabe direito usar as técnicas ou os conceitos, as metodologias que estão consagradas no campo em que aquela ciência se inscreve, mas, por outro lado, os mais experientes também podem estar, de certa forma, viciados a enxergar aquilo que eles querem enxergar, não é não? É verdade que o processo é dúbio, né? E até uma das coisas que torna complicado, né, é que o mais velho, ele ensina o mais novo a ver, né? A ver. Ele vai a ver no A minha esposa, ela fez biologia, né? Então, numas aulas de laboratório de microscópio, uma das aulas lá era como que usa o microscópio, né? Certo. Daí o professor falava para eles: tenham fé que vocês estão vendo isso. Olhem e tenham fé. Veja só. Tenham fé. Então, o que o professor estava querendo dizer? Não, olha,
agora, vocês que estão chegando, vocês ainda não sabem olhar o microscópio e compreender que aquilo lá é algo, que é alguma coisa. Então, por isso que ele até falou assim, não brigue com a teoria primeiro, né? Tenha fé, acredite, é isso que está aí vendo, né? Não tem... Né? Esse é o processo de... Que daí tem esse processo de aprendizagem, mas também o mais velho também ele tem o processo do vício, que ele sempre viu daquele jeito, né? Ou que ele já sabe o que é para ser visto. Né? Uhum. Que dá na mesma, Exato. né? Digamos. Ele já sabe o que é para ser visto. Se de repente alguém olhou ali e olhou algo diferente, como ele não viu aquilo que tinha que ser visto, ele viu algo errado. E normalmente a reação dos comandantes do campo, vamos usar essa expressão assim, né? É dizer, não, você precisa treinar mais o seu olhar, e treinar mais significa estudar mais e tal, né? Porque você não está vendo direito. Olha que interessante. Não diz para ele apenas que você não está olhando direito, porque entre olhar e ver tem uma distância. Eu olho para uma direção que alguém está falando, olha lá que coisa interessante, eu olho, não acho, e não vejo nada de interessante. A pessoa olha de novo, ali naquele lugar, tal coisa interessante, você olha e fala, mas será que eu estou ficando cego? Eu não estou vendo nada de interessante. Agora, será que os dois pararam para pensar que o critério de interessante dele pode ser diferente do meu? Uhum. O pressuposto do que é mais interessante dele pode não ser o meu. E aí eu estou vendo o que ele está falando, mas não estou achando interessante. Daí, no caso, Flávio, aí a gente muda o nível, o ponto da discussão, né? Assim, quando a gente está... Quando nós estamos olhando... Que tem, nesse processo, nós temos níveis de discussão. Tem a discussão que é depois da lente, né, da máquina, né, a gente, como se colocou lá da máquina, do aparelho que o oftalmo, ou oculista, utiliza, né? Que a gente não pode não discutir. A gente discute se aquela lente é melhor ou não, se com 2 graus ou 2 graus,5, ou com uma curvatura, sei lá, é o critério que eles mudam, né? Então vai mudando. Então você tem um outro nível de discussão e tem um nível mais à frente ainda, né? Então a gente vai partindo de pressupostos. Quando a gente começa a ver pontos que são totalmente distintos, a gente começa a discutir a máquina. Justamente. Então, aí que a gente tem essa questão dos princípios, né? Assim, então, eu sempre gosto de usar o exemplo do marxismo, né? Assim, dentro da linha marxista, não se discute o conceito de luta de classe, você parte dele, é um pressuposto. Você pode até tentar esclarecer melhor o que é, você pode até entrar na discussão se existe fração de classe ou se só tem 2 classes, né? Exato. Mas você parte do pressuposto que existem classes sociais que são determinadas pelo econômico. Quando você vai sair da visão marxista, você vai discutir o conceito de luta de classe. Justo. Se ele existe, se é um conceito que é bom, se não é bom, se ele ajuda a explicar a realidade, ou se ele não ajuda a explicar a realidade, né? Então daí muda o nível da discussão. Ou, é o nível, ou o espaço, né? A gente não está discutindo em qual melhor lente a gente está discutindo qual aparelho é melhor para colocar as lentes, né? E aí é que tem o processo de discussão. Agora, tem uma coisa interessante, que a gente está usando essa metáfora da máquina do oftalmo, ou do oculista, como você quiser, mas tem um detalhe importante. Se, ao utilizar essa máquina, vamos pensar a máquina que é a base epistêmica da lente. A lente não existiria sem aquela máquina.
Ela precisa da máquina. E a máquina não funciona sem a lente. Pois bem, você pegou um conceito do núcleo duro da teoria marxista, conceito de luta de classe, né? E mais-valia, né? São conceitos do núcleo duro, só que não dá para questionar. Não dá para questionar por quê? Não dá para questionar de dentro da teoria, né? Agora, essa metáfora, a gente precisa ampliar um pouco essa conversa, porque senão a gente corre o risco de fazer uma análise mecanicista das teorias. É preciso lembrar que ao utilizar a máquina, tem um utilizador, um cara que sabe utilizar a máquina, e tem um destinatário, ou seja, aquele com quem a máquina é utilizada. No caso do exemplo que nós estamos dando da máquina lá do oftalmo. Podemos pegar outras máquinas, como um carro, o cara que constrói, um engenheiro né, da área da automobilística, que projeta o carro, etc., até a linha de produção e sai o carro e você usa. Né? Bom, de qualquer forma, você pode pegar qualquer exemplo, você precisa lembrar que haverá sempre um elemento humano que usa essa máquina, essa maquinaria de interpretação do mundo que nos cerca. Né? Então, e esse elemento, vamos chamar assim, é humano. Ele não é uma máquina. Por mais que a gente fale, olha, esse sujeito está fazendo uma leitura marxista, pós-estruturalista, positivista, seja lá o que for, né? Não quer dizer necessariamente que de vez em quando, ou uma certa altura da vida, ele não possa romper com essa perspectiva e adotar outra. O meu binóculo não está funcionando direito, a minha máquina lá no oftalmo não está boa, eu acho que tem algum problema com ela, eu vou usar outra, eu vou mudar de Que no pressuposto. No fundo também a gente tem assim as teorias ou os óculos, né, como você disse, né? A hora que esse óculos aqui ele tá limpo, né? Apesar que meu óculos está meio sujo. Eu vivo com óculos. Eu acho que se um dia ele ficar limpo, eu não vou enxergar. Ele já faz as poeirinhas já faz parte. Faz parte. Então, veja lá. Então, quando eu estou conseguindo enxergar, eu olho bonitinho, tal, né? Opa, então essa teoria está funcionando bem. Não tem por que a gente questionar, né? Daí eu começo a olhar as coisas e chega uma hora que não está bom. Funciona direito. Não funciona, né? Daí eu vou lá no oftalmo e procuro ou troco a lente, né? Vamos lá, tal. Então, troquei alguns conceitos iniciais, tal, que não estavam bons, para fazer ajuste. Parece que enxergo melhor, mas ainda não está bom. E agora parece. Eu estava vendo há pouco aqui uma coisa que alguém pediu lá para mim pegar o tecido rosa, e eu peguei o tecido vermelho, de tirar no sarro de mim. Mas espera aí, tem alguma coisa nesse óculos que não está me enxergando, né? Na hora que a gente parece assim, na hora que a gente a teoria ela deixa de ter um poder explicativo, a gente começa a pensar, opa, será que não é aquela máquina do oftalmo? Ou será que não é o oftalmo e aquela máquina juntos, né? A gente pode chegar nesse ponto também, né? Então, pô, até agora, né, Você sabe que eu tive uma, assim, pegando nessa minha metáfora, uma vez eu fui num oculista, que ele não acertava o óculos lá e tal, e daí começou a se questionar que o equipamento dele estava com defeito. E daí tem um dos. O rapaz da ótica lá, que estava briga entre o oftalmo e o cara da ótica. Como que dá isso? Deu o cara da coisa, vai numa outra ótica e pede para ele medir o seu óculos para você ver que está com defeito o aparelho dele lá. Daí fui e estava. Olha. Então, a hora que, por exemplo, assim,
não acertava, o óculos não acerta mais, ou em outras palavras, a teoria ela começa a não explicar mais essa realidade, muitas vezes ela se começa a colocar em dúvida a funcionalidade da máquina, ou a funcionalidade da teoria. É. E pode ser até porque a sociedade tenha mudado, né? Pode ser, pode ser. A realidade é muito mais dinâmica do que a nossa capacidade de enxergar ou de olhar para ela, né? A gente enxerga, né, partes do que a gente chama de realidade, né? Então, não daria para dizer que a gente enxerga a realidade, que a gente vê a realidade, né? Agora, no que se refere à teoria, mais ainda, é sempre uma visão parcial, né? Por quê? Porque ela sempre estará assentada em cima de determinados pressupostos metateóricos, ou seja, de outra teoria ou outras que vieram e deram-lhe as bases, né? Para ela se consolidar, crescer e, às vezes, até atuar para derrubar uma outra teoria, como já aconteceu diversas vezes na história da evolução da ciência. É. Que uma das coisas, por exemplo, assim, daí, estou lembrando um exemplo aqui, né, assim, nessa questão das desigualdades sociais e né, por exemplo, se você pegar algumas teorias, por exemplo, a teoria marxista mesmo, ela não faz muita distinção de gênero. Se você, Aliás, se você, se você é proletário mulher, é uma coisa, é proletário igual homem, tudo sofre. Mas daí, se você começa a entrar, se sair do conceito de exploração e começar a trabalhar a ideia de opressão, a gente pode começar a ver assim, opa, a mulher proletária, ela pode ser oprimida pelo homem proletário, dentro da sua própria casa. E que, nesse caso, a mulher proletária, ela pode ser tão oprimida como a mulher burguesa pelo seu marido. numa visão de gênero, sim. Em questão de gênero, sim, né? Ela pode até ter a gente considerar uma vida mais melhor, porque ela participa da riqueza da burguesia, né? Enquanto que a mulher proletária, ela, né? Mas ela pode, não, peraí. Então, a hora que daí a gente começa a entrar o conceito de diversidade, que ajuda a explicar melhor do que o conceito de opressão, de exploração. Opressão. Né? Porque, não, mas espera aí, a mulher está sendo oprimida, né? O homossexual está sendo discriminado, né? Daí você entra a questão dos negros, que aí é a questão da diversidade, né? O indígena, enfim. Indígena, né? E aí você vai... Então, a hora que você traz o conceito de diversidade, você começa a trazer coisas que são diferentes, né? Diversidade diferentes, né? Mas são... Né? Por exemplo, né? Uma coisa que eu gosto de trabalhar. No conceito de diversidade, ele pressupõe que a igualdade significa eu ter a possibilidade de ser diferente. Essa é uma discussão boa, né? Porque direito à igualdade e direito à diferença são coisas, digamos, do mesmo campo político, vamos dizer, do que é o campo do direito, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então aí essa é na nossa questão das teorias, né? Quando as teorias não conseguem explicar determinadas coisas, né? Por exemplo, assim, o conceito de exploração, ele é muito bem explicado pela luta de classe, mas a opressão da mulher sobre a mulher não é explicado.
Então, ela entra em choque. Então, entra em crise, né? E aí, a hora que não entra em crise, né? Ela aí vai... Daí, como vai responder, a gente vai deixar para o próximo vídeo, né? Com certeza, com Com certeza. certeza. Né? Que hoje a gente só está pensando quando que ela entra em crise, né? Na hora que ela não consegue explicar. Por que que a mulher operária sofre tanto quanto a mulher burguesa na questão? E por que que a mulher operária se une com a mulher burguesa para brigar pelo direito do voto? Pois é. Pois é. Opa, mas como assim? Elas são de classes diferentes, mas como que ocorre? Como que você me explica isso? Não tem, a teoria Aí não permite explicar. nós vamos atar um nó que a gente deixou ele meio solto no começo dessa conversa. A tal da ciência normal. É aí que a normalidade da ciência entra em parafuso, porque surge uma crise. Não é, Zé? E ela entra em crise, Flávio. Entra em crise. E o que acontece a partir daí? Coisa para o outro vídeo. Coisa para o outro vídeo. Ai, ai, ai. Mas uma coisa nós podemos dizer: ninguém entra numa crise e sai o mesmo depois dela, nem a teoria. Nem a teoria sai diferente. Não, porque Nossa, ela não entra em crise até o momento em que aquilo que parece um problema ou um erro da teoria pode ser um erro da forma de uso de um conceito ou de outro, da maquinaria de interpretação, vamos chamar assim. Então, você vai fazendo o quê? Ajustes, reformas, e mantém a estrutura intacta. Né? Você vai ajustando alguma coisa aqui e ali, trocando uma peça ou outra que não está funcionando, esclarecendo um conceito, trocando ele por um novo, alguma coisa do tipo, mas o núcleo duro da estrutura está intacto. O problema é que chega uma hora que essa estrutura balança, e balançou, ela racha. Quando ela começa a apresentar essas rachaduras, essas fissuras, né, é a hora da gente perguntar. E agora, José? E agora, José? É. E agora eu, né? Agora eu. Vamos Dorme fazer. com barulho desse. Dorme com barulho desse. Olha, Flávio, então, o jeito é a gente ler mais um pouquinho, para depois a gente voltar aqui, ver se a gente resolve, Eu se a também gente estou dá algum achando. caminho, né? Mas, Também estou Flávio, achando. a pergunta que não quer calar, e a verdade absoluta, meu amigo? Não tenha, não sofra por causa disso. Eu tenho uma solução. Talvez ela Diga. sirva só para hoje ou só para o momento. A verdade absoluta existe. Fica tranquilo. Dentro da ciência, dentro da teoria, ela vai te levar às verdades que ela produz. Ponto. Ufa! Então encontrei a verdade. Dentro da minha Aleluia. teoriazinha aqui, e não vem me pegar meu óculos, hein? Que eu já Olha cheguei, lá. já cheguei na verdade e nada de roubar meu óculos. Mesmo que meu óculos pare de enxergar direito. Oh, céus. Mas o José tem um problema, meu caro. Só não vai esquecer de um detalhe, viu? Tem hora que a gente tem que trocar a máquina do oftalmo e o oftalmo junto. Você já passou por isso, você mesmo deu o exemplo. E aí eu vou colocar de novo a pergunta. E agora, José? E agora eu. O jeito, Flávio, e dá. Tchau, pessoal. Até a próxima. Nós esperamos vocês ansiosos aí para mais uma conversa de epistemologia. Abraços. Até mais, gente.